A postergação de emolumentos já é uma realidade em 17 estados do país. São Paulo foi o primeiro a implantar a prática. Desde 2001, os cartórios de protesto paulistas não cobram as custas do credor, seja através de convênio ou diretamente nos tabelionatos. Nós fomos até São Paulo conversar com quem trabalha com a postergação no cotidiano. A primeira parada é em Cordeirópolis, município que fica a 160 quilômetros da capital e tem cerca de 22 mil habitantes. Do envio de títulos a protestos, sem a cobrança, uma coisa que, sem sombra de dúvidas, atrai realmente o interessado pelo produto. Hoje o empresário, ele não está mais para trocar figurinha muitas vezes. Ele compra a matéria-prima, ele manufatura, ele envia essa matéria-prima, ele recolhe impostos, aí na hora de receber uma coisa que ele já deveria ter recebido, ele tem que pagar para tentar receber. Isso não entra na cabeça do empresário. Isso onera muito uma empresa. Então não justifica para o empresário. Essa unificação é uma coisa que a gente não pode fugir disso, Por quê? Porque hoje quando você fala no empresário, você não fala no empresário apenas do empresário local, mas você fala do empresário que está querendo vender para o Brasil todo. Então eu não vejo outra forma a não ser a unificação, principalmente a unificação de informações. Hoje você entra numa central de consulta, alguns estados fornecem, alguns cartórios fornecem as informações, outros não. Então a confiabilidade ela acaba caindo. Postergação seria a vida dos cartórios pequenos, grandes e médios, Por quê? Porque você está oferecendo um produto, uma ferramenta, que é uma ferramenta que ela é visivelmente boa. Só que eu não posso dificultar essa ferramenta. Então, independente de cartório pequeno, médio, grande, isso não vai influenciar. Pelo contrário, a quantidade de títulos a tendência a aumentar, Isso vai fazer com que vamos dizer que o produto protesto ou a ferramenta protesto, ela vai ser mais divulgada, ela vai ser mais compreendida, ela vai ser facilitada, explicar como é que funciona, que não há despesa para o credor. Hoje em dia, quando se fala em despesa, fica complicado. A economia não está caminhando dessa forma, a tecnologia não está caminhando dessa forma. O próximo destino é Mauá. A cidade pertence à região do ABC paulista. Eu, particularmente, tenho o hábito de conversar com os clientes que utilizam o cartório de protesto. E a grande demanda de quem utiliza do comércio, da indústria de forma geral, é de que os títulos sejam gratuitos na hora de apresentação. A grande conversa de quem vai apresentar o título é que ele já perdeu o dinheiro e não quer apostar mais um pouco para tentar recuperar. Então essa é uma prática que a gente observa aqui, que é disseminado e, inclusive, há uma reclamação das pessoas de que no Brasil inteiro não é assim, Já conversei com clientes que falaram, mas eu protesto, utilizo o banco para protestar, dou a ordem de protesto que no estado de São Paulo é gratuito. Acho boa a ferramenta. Até que um dia eu vendo para alguém de outro estado que não tem a postergação e debitam da minha conta 600, 700, 800, 900 reais e aquilo me faz não mais optar pelo protesto e partir para a negativação. Imagine o amigo tabelião, o colega tabelião tendo uma loja lá, sofrendo com a inadimplência, que a inadimplência no Brasil hoje está altíssima, e tendo que colocar dinheiro em cima da inadimplência para recuperar o título. Então, é só fazer um exercício de imaginação e se colocar um pouco no lugar do credor e pensar se você vai utilizar uma via, você tem que colocar mais dinheiro em cima do dinheiro provavelmente perdido, ou se você vai apostar num instrumento jurídico, no meio jurídico de recuperar esse dinheiro sem pagar nada por isso e provavelmente o credor vai ficar muito feliz de colocar o dinheiro no êxito daquilo que ele recebeu. Acho que a imagem do protesto, a imagem do cartório mudaria muito, Passaria de ser uma coisa burocrática, cara, para ser uma coisa que trabalha junto, que trabalha no êxito, que melhora o ambiente negocial, A hora que você vira parceiro dessa cadeia produtiva, você deixa de ser um entrave burocrático
para ser alguém que caminha junto, para ser alguém que melhora o ambiente de negócio, para ser alguém que impulsiona a economia do país de modo geral. Itaquaquecetuba é a última parada em São Paulo. Itaquaquecetuba é uma cidade também de cunho bastante industrial, temos muitas indústrias, muitas empresas e, consequentemente, por todas essas razões, um protesto bastante ativo, tanto de títulos de crédito como de outros documentos de dívida. Não consigo imaginar o cartório trabalhando de maneira bem sucedida sem a gratuidade para o credor. Esse hoje é o principal atrativo que nós temos para ofertar o protesto aos nossos clientes, ao lado do abalo ao crédito do devedor. Defendo, como membro da diretoria do Instituto de Protestos do Estado de São Paulo, que essa postergação deva se pulverizar por todo o Brasil para que tenhamos uma unidade em nível nacional de atuação. Por isso eu convido os colegas do Rio Grande do Sul que ainda resistem à ideia da postergação a adotarem essa bandeira, levantarem essa bandeira, porque ela é fundamental para a sobrevivência dos tabeliões de protesto. Outro estado que tem alcançado ótimos resultados com a postergação é Amazonas. A postergação ela é apenas uma coluna para a melhoria do serviço de protesto. Ela é algo para chamar o cliente, para chamar a atenção do mercado. Não adianta eu informar que o protesto é postecipado se o meu serviço é ruim. Eu vou, na verdade, induzir o cliente a aderir a um serviço que depois ele vai se frustrar e dificilmente ele retornará, porque ele vai ter uma péssima experiência com esse serviço. Então, no ambiente competitivo que nós temos, nós fizemos o dever de casa. Primeiramente, investir pesado em tecnologia, quebrando paradigmas de que isso prejudicaria cartórios pequenos. Muito pelo contrário, nós temos um avanço histórico com essa integração com as serventias. Ou seja, esse serviço, que obviamente ajuda os cartórios grandes, trouxe para dentro do circuito os cartórios pequenos que tinham essa dificuldade tecnológica e financeira. Então não adianta apresentar uma solução só para um determinado grupo. Então temos que apresentar uma solução completa. Saímos de um volume de 100 mil títulos por ano no estado, fechamos 2017 com 1.100.000 títulos. Isso também beneficiando serventias do interior, serventias pequenas, serventias que não tinham a mínima condição de entrar nesse mercado agressivo. A balança está praticamente 91% do volume de títulos de convênios e o restante, os 9%, oriundos de banco. A ideia é diversificar, a ideia é tornar o protesto popular, acessível para qualquer cidadão, para qualquer homem médio ter condições de utilizar uma ferramenta importante. Mas, como qualquer segmento, precisa de renovação, precisa evoluir, precisa se manter importante. Queremos que os bancos continuem enviando títulos a protesto? Perfeitamente, mas não podemos depender só desse segmento, que obviamente oferece outras ferramentas, inclusive que vão de encontro ao serviço de protesto. Então é importante que os tabeliães, os institutos tenham esse alerta de que o mercado está pedindo melhoria no serviço, o mercado quer recuperar crédito, o mercado não quer que crie banco de dados. O protesto é uma consequência. O mercado quer uma ferramenta que recupere crédito rápido e o protesto faz isso. Hoje, o protesto, no estado do Amazonas, abrange a todos os segmentos, conselhos de classe, empresas que obviamente vendem mercadorias, prestam serviço, condomínios. Então assim, pessoas físicas, por que não, pessoas naturais, utilizam o serviço de protesto. Mas é preciso trabalhar de maneira unificada, pensando aqui, obviamente, utilizando o design thinking, ou seja, de levar o cliente para o centro do negócio. O que esse cliente... É sempre aquela pergunta, o que o cliente acha do serviço de protesto no estado de vocês? Ele acha bom? Pode melhorar? Pode ser mais competitivo? São perguntas que para mim parecem óbvias,
Então hoje, integrar CNP, integrar CRA, post-antecipação, para mim é igual feijão com arroz, é o básico já. Não é só isso. Nós temos que ter isso e também, obviamente, qualidade no serviço. Então, eu acho que esses são os pilares para que o processo tenha uma perspectiva de futuro. Sem isso, certamente é melhor procurar fazer outra coisa. O Brasil está indo por um caminho único. E nós, vamos ficar fora deste caminho?